Começa a gravar. Como é que começou? Viu? Começou. Agora começou. Vamos lá. Para mim também começou agora. Gente, para vocês matarem a saudade. Tudo bem com vocês? Sim. Semana passada, uma semana de provas. Praticamente não nos falamos. Então, deixa eu só achar aqui qual é agora. Ah, my God. Será que é esse? Não é esse. Acho que é esse. Não, não era esse. Aqui tá com saudade de um esquema. Na aula de hoje, eu preparei um esquema assim que eu consegui apresentar, porque tá difícil o Meet hoje. Nem aparece o link para eu poder apresentar. Bom, o que vocês lembram lá da formação da Inglaterra? Vamos lá. Que foi um cara, daí ele unificou todo mundo. Ah, o cara, óbvio que foi, né, gente? Mas não é assim. Foi um cara. Foi um francês e eram vários povos na Inglaterra. Eles estavam em guerra com outro povo. Daí o francês ele chegou e falou, tipo, vocês todos vão se unir porque senão vão todos ser dominados. Tipo isso? Foi o Guilherme, o Conquistador? Alguma coisa assim. Eu tinha anotado os nomes aqui no meu caderno. Mas... Foi Guilherme, o Conquistador, que ele era duque da Normandia, da França. Ele nem era inglês. Ele era francês. O francês nobres tinham um julgamento pra ele. Era um duque francês que vai invadir a Inglaterra, que estava em guerra, né, interna, e vai juntar tudo e formar a Inglaterra. Não era Grã-Bretanha ainda, era só a Inglaterra. Tá? Ele vai submeter os nobres ingleses, através da força, óbvio, né? E vai formar a Inglaterra. Daí, o que o Henrique II faz que ajuda a unificar o poder? O que a gente está querendo entender agora nessa parte da aula de história? Como que surgiram os países? Tá? E por que os reis tinham tanto poder? Essa é a questão. Então, como surgiu a Inglaterra, a gente já viu. O Guilherme da Normandia vai lá, invade tudo, forma a Inglaterra com a força na guerra, e deu. Aí o Henrique II vai lá e faz uma coisa que ajudou na centralizar o poder, ou seja, dar mais poder para o rei. O que o Henrique II fez? Ele tirou o poder de julgar das mãos do senhor Pedro Carvalho. Ótimo, boa. Ele tirou o poder de julgar das mãos dos senhores feudais e criou um tribunal real, ou seja, a ideia, quem vai julgar qualquer caso que aconteça no norte, no sul, no leste, vai ser um tribunal real. O poder sai da mão dos senhores feudais e vem para a mão do rei. E daí depois, o que aconteceu lá com o João? Ele perdeu umas terras, não perdeu? Ele perdeu muita terra, porque ele vinha em guerra. Foi bem na época das cruzadas. Aí teve a revolta dos camponeses por causa dele, que, tipo, ele perdeu muita coisa. Não era dos camponeses, era dos nobres. Os nobres se revoltam contra o aumento dos impostos e eles se reúnem e escrevem uma coisa chamada Carta Magna. Lembram disso? Sim. Essa Carta Magna é uma constituição. E daí diz assim, quer ver, que o rei só pode aumentar os impostos com a aprovação do parlamento. O parlamento, gente, é assim como se fosse hoje, para nós, o Senado e a Câmara dos Deputados. Tá? Nós temos duas casas, né? O parlamento é uma casa só. Tudo é o Congresso, a gente chama. O Congresso é uma coisa só, mas é dividido em dois no Brasil. Em vários países são dois. Eles chamam de Câmara Alta e Câmara Baixa. A Câmara Alta é o Senado, a Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. Os nobres, revoltados com o aumento dos impostos, fazem uma carta magna, fazem uma constituição, uma lei, e obrigam João a assinar.
É mais ou menos assim, quer ver? Se tu quiser continuar tendo nosso apoio nas guerras, tu vai ter que assinar esse papel. O que diz esse papel? Esse papel diz que tu só pode aumentar os impostos se a gente aprovar, e tu só pode convocar o exército se a gente aprovar. Ou seja, no caso da Inglaterra, o parlamento dava um limite para o rei, porque nem tudo o rei podia fazer. Então, o Henrique II centralizou o poder, o Guilherme da Normandia tomou tudo, mas o rei, no caso da Inglaterra, não tinha tanto poder assim. E quem é que fazia parte desse parlamento no início? Maquin. Maquin tá aí? Eu não estou vendo mais vocês. Oi, André, tô aqui. Tá aí? Maquin, quem é que fazia parte desse parlamento no início? O rei e... não sei se tinha. O presidente Bolsonaro faz parte do parlamento? Sim. Não? Não. O presidente governa, ele é o poder executivo, ele executa. O parlamento é o poder legislativo, faz leis. Então, ele não faz parte do parlamento. Então é a Câmara de Vereadores, alguma coisa assim? Seria hoje a Câmara dos Vereadores, né? Mas no caso da Inglaterra, lá daquela época, quando estava se formando a Inglaterra, quando os nobres se juntaram para fazer a Carta Magna e obrigar o João a assinar a Carta Magna, quem é que fazia parte do parlamento? Pode falar, né? Pode, Helena. Nobres e os clérigos. Nobre e clérigo. Lembrando que clérigo é padre, né? Os representantes da igreja, bispo, etc. Então, é assim, quer ver? Ó, Arthur, sabe como é que funcionava? Tem o rei. Na Terra tem até hoje rei, né? Quando o rei queria aumentar os impostos, tem uma guerra nova. Precisa de dinheiro. Onde é que vai conseguir dinheiro? Precisa de aumentar os impostos. Do valor dos impostos dos produtos. O rei tem que convocar os representantes da nobreza e do clero e perguntar: vocês aprovam o aumento dos impostos? Porque eu preciso de dinheiro para tal coisa. Daí o parlamento aprova ou não. Tá? Ou o rei precisa convocar o exército para uma guerra para tomar a Escócia, que logo, logo vai fazer parte da Inglaterra, né? A Grã-Bretanha. Ele precisa convocar o parlamento e perguntar: posso convocar o exército? Vocês me apoiam? O parlamento diz sim ou não. Nesses dois casos, nessas duas situações, o rei tinha que convocar o parlamento na Inglaterra. Mas note que no começo só faz parte, Maquin, a nobreza e o clero. Como é que a burguesia conseguiu entrar no parlamento? A burguesia, que é cheia da grana, é uma classe importante, porque tem muito dinheiro, basicamente ela que paga a maior parte dos impostos, que ela tem muita grana, mas ela não participa do parlamento. Como é que a burguesia conseguiu entrar nesse parlamento? Por causa da expansão do calvinismo? Não. Aconteceu uma coisa que a burguesia conseguiu entrar no parlamento. Porque o Henrique III convocou eles. Tem a ver com o Henrique III. Não tem nada. Cadê o nosso Henrique I aqui? Henrique I tá aí. Opa. Henrique, presta atenção. Tem o Henrique II, o primeiro, hein? Tem Henrique II e Henrique III nessa história que a gente está contando. Uhum. O segundo criou o Tribunal Real. O poder jurídico está na mão do rei. O terceiro foi aumentar os impostos sem convocar o parlamento ator. Foi lá e aumentou os impostos, sem chamar os parlamentares, para perguntar se podia ou não. Os nobres, que tinham feito a Carta Magna, se revoltaram com relação a isso, né? E se armaram para derrubar o rei. O Henrique III teve que chamar um exército, organizar um exército para não ser derrubado. E a burguesia ajudou. Os burgueses fizeram um acordo com o Henrique III. A gente te ajuda a abafar essa revolta dos nobres. Em troca, a gente quer o direito de participar do parlamento. Então, aí a burguesia entrou para o parlamento inglês. O que a gente viu na nossa aula, então? Como formou a Inglaterra e como o rei centralizou o poder e
o que aconteceu que perdeu? A criação da Carta Magna. Perdeu todo o poder. Tá? Que é André, diferente da França. Oi? pode mandar essa foto depois no grupo? Posso, pronto. Que é diferente da França que a gente vai começar a ver hoje. Ó. O processo de formação da França foi relativamente diferente. Olha lá, eu estou mostrando uma projeção para vocês aí. É um esquema. Na França tem o Felipe Augusto, Luís IX. Esse aqui é santo, ó. Santo da Igreja Católica. E Felipe o Belo. Olha lá. Quem vai ser? Ele era belo ou não? Não sei. Não tem um retrato dele, porque na época não tinha retrato. E os quadros sempre eram mentirosos, né? O Felipe Augusto, ele é considerado o primeiro rei da França. Como é que era a França antes? Antes do Felipe Augusto, como que era a França? Feudalizado? Era feudalizada, era um monte de feudo. Era o baronato do fulano, o ducado do ciclano, a marca de sei lá quem, né, o marquês, o condado do fulano. Então, era cheio de feudos, era toda fragmentada. O Felipe Augusto é o que vai juntar tudo, juntar todos esses feudos e formar a França. Tá? Ele é o primeiro que vai fazer isso, vai impor a autoridade dele para todo o território. Não é o território que tem hoje, tá? Era menor, a França era menor do que hoje. E ele vai fazer isso de várias formas. Alguns territórios ele conquistou através da força. Uma boa parte do território ele conseguiu casando, ele casou com a herdeira de um território, e daí passou a ser também chefe daquele território, e comprou de barões, de duques, uma outra parte do território. Esses duques e barões deixaram de existir? Não. Não, só ficaram sendo. Só foram. Tem que obedecer ele. Isso, boa B. Esses duques, barões, esses senhores feudais, eles não deixaram de existir. Só que agora quem manda na terra deles é o Felipe Augusto, o rei. Ele unificou todo o território e ele manda em todo o território. Lá, depois do Felipe Augusto, vem um rei chamado Luís IX. Olha lá como ele faz coisas, Ana, como ele faz coisas para unificar a França. Quer ver? Olha lá. Impôs uma moeda única. Todo o território tem que usar essa moeda. Que obviamente era o rosto dele, né? Com o rosto dele, obviamente. Isso dá uma ideia de unidade, não dá? De que todos fazem parte de um lugar só. Se todos usam uma moeda só, todos fazem parte de um lugar só. Não tem mais a moeda de um lugar, do outro, como era antes do Felipe Augusto. Com o Luís IX, todo o território passa a ter uma moeda só. E, além disso, ele fez a mesma coisa que o Henrique II fez na Inglaterra. Ele criou um tribunal real. Gente, por que o tribunal real é importante? Por que eu estou insistindo nisso? Por causa que ali ele define as leis, meio que essas coisas. Por isso que tu está insistindo nisso, que é importante. Olha lá. O que a gente está querendo entender é o que aconteceu. O que aconteceu na Europa. Você consegue ver o meu quadro? Não. Eu consigo. Acho que a minha lâmpada. Deixa eu apagar a lâmpada aqui de cima porque está atrapalhando. Tem reflexo. Eu tô apresentando, né? É complicado. É. Quando ele falou ali, quando ele falou que o cara criou o Tribunal do Santo Ofício, eu tava assim, pô, que palavra é essa que tá escrito? Eu fiquei, caiu um Tribunal do Real? Criou? É o quê? Sem dúvida ali, por causa da letra pequena. Vamos lá. Não conseguem ver o meu quadro, né? Eu tenho que parar a projeção, é isso? Olha, pra mim, não, dá pra ver você, mas não, mas você tá um pouquinho menor. Deixa eu interromper o compartilhamento e eu volto aqui. O Meet está muito demorado hoje. Consegue me ver agora? Grande? Maior? Sim. Consegue ver meu quadro? Olha lá. O que a gente quer entender é o que aconteceu. Que deixou de ser desse jeito e passou a ser um país só. É isso que a gente está querendo entender. Deixou de ser todo fragmentado
e passou a ser um país só. Como é que foi no caso da Inglaterra? Olha lá, a Inglaterra, o Guilherme da Normandia invadiu todos os territórios e criou a Inglaterra. O Henrique II criou uma lei para todos. Ó, uma lei para todos é uma unidade. Gente, unidade, você sabe o que é, né? Jurídica. Jurídica de lei. Juiz. Então, tem uma lei que funciona para todos. Essa unidade jurídica tirou o poder dos senhores feudais. Os senhores feudais não podiam mais prender, castigar os servos. Tinham que ser julgados por um tribunal real. A mesma coisa o Luís IX vai fazer na França. Olha lá, o Felipe Augusto. A França era assim, ó, desse jeito. Toda quebrada em pedaços. O Felipe Augusto dominou tudo, ou comprou, ou conquistou, ou casou, né? Por diferente do Guilherme. Ó. O Guilherme conquistou tudo, guerra. O Felipe Augusto casou, comprou, conquistou. E criou a França. Aqui está a França. Isso é a França. Com Luís IX, a França passou a ter uma moeda para tudo. Isso dá uma ideia de França. Isso é um país. Né? E criou um tribunal real que julgava qualquer situação aqui dentro. Então, existe uma lei para todos. Não existe mais a lei aqui, uma lei diferente aqui, uma lei diferente lá. Essa ideia era muito fragmentada. Quando ele cria um tribunal real, ele cria uma lei para todos. Isso dá uma ideia de unidade, de França. Agora é um país. Tudo isso é França, porque todos estão submetidos à mesma lei. Tá? Então, esse foi o Luís IX. O Luís IX vai ajudar a Igreja Católica, por isso que vai ser considerado santo. Hoje em dia é considerado santo. E o Filipe o Belo, que é o último ali, ele vai exigir que o clero... Quem é o clero? Mais alta sociedade, na pirâmide, né? Que é o pessoal ali da religião, da igreja. Os padres, os bispos, os representantes da Igreja Católica. O Filipe o Belo vai exigir que o clero que vivia aqui pagasse impostos. E ele vai comprar uma briga com o Papa da época, Bonifácio VIII, uma coisa assim. Tá? Vai comprar uma briga com o Papa não aceita que o clero pague impostos. Tá? E, para resolver o problema, o Filipe o Belo vai convocar representantes dos 3 estados. Como assim 3 estados? De 3 unidades de poder. Não. 3 estados. Tá claro. O Filipe o Belo vai convocar os representantes dos 3 estados. Os que eram antes os senhores feudais. Lembra dos... Olha lá, Idade Média. Tem a pirâmide social. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Quem que é o primeiro estado? Vocês estão dormindo hoje, gente? Acorda. Na nobreza, sei lá. Não. Os caras, os donos do feudo? Não. Os reis. Não. Primeiro estado, quem é? O nome Difícil. é clero. O clero. Nossa Senhora, glória a Deus. Primeiro estado, clero. Segundo estado, quem era? Eram os reis. Nobres. Os nobres. E o terceiro estado, todo o resto. A burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os pobres, miseráveis, desempregados, tá tudo aí. E a alta burguesia está junto com essa pobreza toda. Tá? Então, ó, o Filipe o Belo aumentou os impostos, criou os impostos para o clero, né? Queria que a Igreja Católica pagasse o imposto. O Papa não aceita, virou uma briga, uma disputa do Filipe com o Papa. O Filipe, para ter apoio na França, com relação à decisão dele,
convocou representantes dos 3 estados. Então, foram representantes, uma reunião, foram representantes do clero, representantes da nobreza e representantes da burguesia. Eles chamam isso de estados gerais. Estados gerais, ó, porque tem representantes de cada estado. Isso aqui é o parlamento da França. Aquele da Inglaterra lá, lembra do parlamento inglês, do João? Não, tá aqui, ó, na época do Filipe o Belo. O processo de formação da Inglaterra não é muito diferente do processo de formação da França. Olha lá. Filipe Augusto conquistou todo o território. Inglaterra. Guilherme da Normandia conquistou todo o território. Henrique II criou um tribunal real. Uma lei para todo mundo da Inglaterra. Luís IX criou uma lei para todo mundo na França. E uma moeda única para todo mundo. No caso da Inglaterra, o João, que se envolveu no Monte de Guerra, perdeu muita terra, teve que assinar a Carta Magna e a criação do parlamento. O parlamento limita o poder do rei. No caso da França, para resolver o problema com o Papa Bonifácio, o Filipe o Belo convoca o parlamento, os representantes de 3 estados, para decidir o que eles iam fazer. E eles apoiaram o rei. Tá? Aqui centralizou bem o poder na mão do Filipe o Belo. Até o poder religioso passa para a mão dele. Tá? No caso da França. Só que tem uma diferença entre o parlamento inglês e o parlamento francês. Eu não sei se está nessa folhinha que eu mostrei para vocês. Tá. Ó, o parlamento francês, Evelyn, ele só era convocado quando o rei queria uma opinião dos estados gerais, dos representantes de cada estado. Ele só era convocado assim, de vez em quando. Chegou a ficar 100 anos sem ser convocado. Porque o rei tomava todas as decisões e ponto. Não estava preocupado em ouvir os outros. No caso da Inglaterra, não. No caso da Inglaterra, o rei tem que convocar o parlamento para aumentar impostos e convocar o exército. Então tem uma diferença do poder na França e na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei é absoluto, o rei é poderoso? Mas tem um parlamento que controla ele. No caso da França, o parlamento não controla o rei. Eu costumo dizer para os alunos, uma palavra que os alunos não conhecem, que o parlamento francês ele era consultivo. O rei consulta o parlamento. O que vocês acham de... Daí ele convoca o parlamento para ouvir a opinião. Mas a decisão é do rei. No parlamento inglês, ele é deliberativo, ele delibera, ele toma decisão. O rei não pode perguntar o que vocês acham de aumentar os impostos. O rei tem que perguntar, posso aumentar os impostos? E o parlamento aprova ou não. Então, são 2 monarquias que a gente acabou de estudar. Como que forma a Inglaterra, como que forma a França. 2 monarquias, os 2 têm rei, nos 2 tem um parlamento, só que o parlamento inglês limita o poder do rei. O parlamento francês não limita o poder do rei. Onde vai estourar uma revolta primeiro? Vocês acham? França, óbvio. Na Inglaterra, no começo do século XVII, o rei da Inglaterra, o Jaime I, depois o Carlos I, vão tentar governar sem ouvir o parlamento. No caso da França, eles estavam acostumados com aquele jeito. Então, eles não discutiam. No caso da Inglaterra, o Jaime I e o Carlos I, que eles não eram da Inglaterra, tá? Eles eram da Escócia. A rainha da Inglaterra tinha morrido, a Elizabeth I, agora é a segunda, né? A Elizabeth I tinha morrido e ela não casou, ela não tinha filhos. Era conhecida como a Rainha Virgem. E o primo dela, que era rei da Escócia, passa a governar a Inglaterra. E ele não está acostumado com essa história de parlamento. Né? Na Escócia não tinha isso, de parlamento limitar o rei. E o Jaime I e depois o filho dele, o Carlos I, governavam sem ouvir o parlamento. É óbvio que o parlamento não vai aceitar, vai ter uma guerra e o Carlos I vai acabar perdendo a cabeça no final dessa guerra. Isso vocês vão estudar lá no 8º ano, uma guerra chamada Revolução Puritana. Mas perdendo a cabeça, tipo, literalmente. Literalmente. Não foi na guilhotina, porque a guilhotina não existia ainda. Ele foi decapitado com machado.
cabeça, assim, no negócio. Meu Um Deus. carrasco. Parece PNL. Ô, PNL Evelyn, tem um cara que morre assim. a Não. decapitação, Parece Alice no País das Maravilhas, acontece isso. olha lá, a decapitação era reservada só aos nobres. Quando alguém era condenado à morte, uma pessoa comum, Era por uma coisa exemplo, especial, era então, forca, arrancar a cabeça fora. né? As pessoas A gente tinha visto essa coisa da decapitação quando a gente foi ver aquela série, o Vikings, lembra? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Não, então, tu se lembra de quando a gente viu aquela série Vikings que apareceu ali toda, quando a gente tava estudando Vikings? Sim, sim. A decapitação era reservada só aos nobres, por isso que o Carlos I foi decapitado. Tá? E daí a Inglaterra virou uma república, mas isso vocês vão estudar só o ano que vem. Foi o único período que a Inglaterra teve presidente. 2 presidentes só. O resto da vida ela sempre teve rei ou rainha. Tá? Mas ó, como é que o que a gente estudou? Como que a Inglaterra deixou de ser desse jeito e passou a ser assim? E como que a França deixou de ser desse jeito, um monte de feudo, um monte de condado, baronato, e passou a ser a França. E o que os reis fizeram para ter poder sobre todo o território? Porque não adianta tu dizer, a partir de agora, isso aqui é a França, e as pessoas não acreditarem. Né? Então, eles precisaram impor uma lei para todos, impor uma moeda para todos. Eles tiveram que se impor sobre o território. Depois é que vem a formação da cultura francesa. Tá, mas o que é ser francês? Se era um monte de coisa diferente, o que é ser francês? Aí vem a imposição de uma bandeira, de um hino, de uma cultura, de uma língua. A língua o francês desse lugar é o oficial. Os outros vão ter que se acostumar com esse francês. O inglês desse lugar, de Londres, é o inglês oficial. É que nem o Brasil, né? O português do Brasil. Tem vários portugueses no Brasil. Tem o português do norte, do nordeste, do sul. Tem vários com expressões diferentes, sintaxe diferente. Vocês estão aprendendo sintaxe aí agora? Então, o jeito de formar as frases é diferente. Naquela época, para poder dar ideia de unidade, os reis impunham um idioma, um sotaque. Ou o sotaque de Paris, ou o sotaque de Londres. Aquele é o oficial. Aquela é a língua oficial de todo o país. Aí, bandeira, hino, tudo isso ajuda a criar a ideia de unidade. Tá? Mas essa ideia de unidade foi sendo construída com o tempo. Não é que todo inglês era pontual, mas, com o tempo, isso foi sendo imposto como uma cultura. Não é que todo francês fosse chique, refinado, mas isso, com o tempo, foi sendo imposto como uma cultura. Ok? Então, a gente viu como que a Inglaterra se formou, como que a França se formou. Agora, como que os reis governam? A questão é essa. Que o que a gente está estudando é uma coisa chamada monarquia absolutista. Monarquia, rei, né? Absolutista, os reis são absolutos, são poderosos. Por que a gente está estudando isso? Porque lá no 8º ano vocês vão derrubar tudo isso. Lá no 8º ano a gente vai matar o rei. Na Inglaterra a gente mata o Carlos I, na França a gente mata o Luís XVI, e 2 revoluções para entender como que a burguesia, olha lá, como que a burguesia chegou no poder. Essa é a questão. No caso da Inglaterra, ajudando o Henrique III a abafar a revolta dos nobres. E ela entrou para o parlamento. Mas vai chegar uma hora que lá no parlamento ela vai tomar o poder. No caso da França, vai ser na Revolução Francesa, em 1789, eles vão tomar o poder, vão matar Luís XVI e passam a governar a França. Por que o mundo é burguês hoje? Nós temos uma cultura burguesa. Porque em algum momento a burguesia tomou o poder. André, eu não sou burguês, eu sou um operário, eu sou um trabalhador, eu sou um estudante, mas a tua cultura é cultura burguesa. A gente é consumista, a gente é individualista. É o que o 8º ano está aprendendo, né? Revolta da burguesia. É o que o 8º ano está aprendendo. É bem o que o 8º ano está aprendendo. O Bruninho Para entender aquilo de lá,
que vai acontecer lá, tem que aprender isso hoje. E dá para fazer várias relações com o presente, ó. Né? Essa coisa de centralizar o poder, por exemplo, né? De querer acabar com outros poderes e uma pessoa só ficar com poder, pode levar a uma monarquia absolutista. Está se discutindo muito isso no Brasil, né? As pessoas criticando o Supremo, querendo fechar o Congresso, né? Tem algumas pessoas que defendem isso. Isso pode levar a uma formação de um governo absolutista, que é autoritário, que é censurador. Né? Então, isso lá na formação da Inglaterra e da França, isso era comum. Mas isso, em algum momento, foi derrubado. Beleza? Bom, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio de monarquia absolutista e vamos ver como é que eles defendiam isso. Eles diziam assim, quer ver, ó, tem que ser assim. Tem que ser um rei absoluto, autoritário. Certo? Eu mando para vocês no grupo do WhatsApp ou no Classroom. Eu mando a imagem, o esquema da aula de hoje. Beleza. Certo? Boa semana, galera, para vocês. Nos vemos na Falou, sexta. André. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Falou!